verso 6, 4, assim nos diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Mais uma vez, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos mais uma vez louvar teu nome pela tua grandeza, por ser o Deus excelso, supremo, sem igual que o Senhor é. E queremos, ó Deus, fazer isso com muito temor. Te pedimos, nosso Deus, que as nossas ações de graças cheguem ao teu trono de graça, e que o Senhor receba, que o Senhor se agrade, que isso traga, ó Deus, honra, glória, louvor ao nome do Senhor, que te exalte, Pai, porque é o nosso maior e mais completo desejo, adorar o teu nome, exaltar o teu nome, proclamar a tua glória. Nosso Deus, queremos, Senhor da glória, te dar graças também, porque temos tua palavra em nossas mãos, e queremos te pedir, nosso Deus, que o Senhor se agrade de falar ao nosso coração com ela. Ó Deus, tua palavra é para a nossa instrução, tua palavra é para que sejamos exortados, para que sejamos confortados, ó Deus, para que recebamos luz do Senhor, para que enxerguemos a vida, interpretemos a vida e vivamos de uma maneira que o teu nome é exaltado em todas as coisas. Pai Celeste, estamos dentro, ó Deus, dessa temática da família. Ó Deus, será que já houve um tempo em que foi tão necessário compreendermos a tua palavra no que diz respeito aos papéis de marido e mulher, de pais e filhos? Ó Deus, as trevas em que nós vivemos, ó Deus, a sociedade na qual nós estamos inseridos, as trevas que permeiam, ó Deus, os conceitos, os valores, as práticas, são tão grandes, são tão densas. Ó Deus, ajude-nos, Pai, a entender tua palavra, e a brilharmos, ó Deus, a sermos verdadeiros luzeiros, ó Deus, nesse mundo de trevas, a fim, ó Deus, de que a tua luz venha resplandecer e nós venhamos viver, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e que, ó Deus, a tua vontade e o teu nome sejam anunciados. Pai Celeste, por favor, ó Deus, faz isso conosco. Por favor, ó Deus, faz isso através de nós. Queremos te render graças, queremos suplicar essas coisas no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém. Querem sentar, queridos? Semana passada consideramos que os filhos devem obedecer e honrar os pais. E o que significa obedecer e honrar os pais? Consideramos semana passada. Hoje à noite consideraremos que os pais devem educar os filhos no temor do Senhor. Agora, como educar os filhos no temor do Senhor? O que o apóstolo está querendo dizer com essas palavras? Não irritem seus filhos, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que necessariamente o apóstolo está querendo dizer? Nós precisamos entender isso muito bem, irmãos, porque a confusão em que nós vivemos em nossos dias é grande demais. Certa vez, indo deixar um dos meus filhos no ponto do ônibus, eu presenciei uma cena daquelas que talvez muitos de vocês já presenciaram em outro contexto. Ali também outros pais, na verdade uma mãe, levando os seus filhos, e um dos seus filhos teve problema com alguém no ônibus, teve uma dificuldade com alguém no ônibus, e tendo aquela dificuldade, no dia seguinte o menino bateu o pé e ele disse: não vou mais nesse ônibus. Não, mas a sua irmã vai nesse ônibus. Não, não vou mais nesse ônibus. E quando eles se dirigiam para o ponto, lá onde eu moro, passam 2, às vezes 3 ônibus, 2 um mais próximo do outro,
e eles fazem linhas levemente diferentes, mas fazem linhas diferentes. E o menino bateu o pé e foi para o outro ponto. E a mãe foi firme, pegou ele e trouxe ele de volta para o ponto. Foi nada. Ele bateu o pé e foi para o outro. E ela com as mãos na cabeça: meu Deus, mas por que esse menino está fazendo isso? E os dias foram passando, ele ia para o outro ponto, a irmã dele por um lado e ele pelo outro. E ela passou a não mais ir só para aquele ponto, ela ficava na esquina. De lá olhava um e também olhava o outro, e cada um indo por um lugar. Nós vivemos em dias, irmãos, em que os pais parecem reféns nas mãos dos filhos. Nós vivemos em dias em que nós nos perguntamos: quem é que direciona esse negócio aqui? São os pais ou são os filhos? Porque as cenas que nós presenciamos nos fazem ter esse tipo de dúvida. Eu estou falando de maneira muito séria. Quem é que direciona esse lugar, essa família? Porque pelas atitudes parece que são os filhos. Parece que é o menino quem determina. Parece que é o menino quem dá as ordens. Parece que é o menino que diz o que vai fazer e o que não vai fazer, quando vai fazer e quando não vai fazer. E os pais parecem simples reféns nas mãos dos filhos. Os pais de hoje parecem mais com avós. Os avós é que fazem isso. Os avós é que deixam os netos mandar. O neto, ele diz: eu quero, eu avô. Ligeirinho, ele está dizendo: vovô vai conseguir para você, ligeiro. Mas com o avô a gente até dá o desconto. O avô dá para brincar, o avô dá para curtir, porque está com saudade daquele tempo que tinha os pequenininhos em casa, e ele chega e ele brinca, ele faz a vontade dos netos, ele estraga o menino, aí quando chega para os pais: conserta, que eu já estraguei bastante. Já brincou, já deu, já fez. O neto montou em cima, puxou o cabelo, rolou pelo chão, fez tudo o que queria. Com os avós a gente até dá um desconto, mas com os pais. E irmãos, nós vivemos em uma sociedade em que os pais são confusos. Os meninos dizem que vão acionar o conselho tutelar se eles são repreendidos, se eles são corrigidos, se os limites são dados, se os pais têm uma atitude mais firme. Eu vou ligar para o conselho tutelar, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. As nossas autoridades civis realmente não ajudam. Leis e mais leis, as leis estão sendo multiplicadas, leis contra a família, leis contra a correção, contra a educação que os pais devem estar promovendo no lar. Essas leis são multiplicadas e cada vez mais as pessoas mais confusas. Na mídia, se você está assistindo o noticiário e tem um pai mais bravo, um pai mais firme, um pai tomando as rédeas do negócio, ele é encarado de uma maneira ruim. Ele é o pai carrasco, ele é o pai que bate, ele é o pai que espanca, ele é o pai que humilha. Toda e qualquer disciplina hoje é vista dessa maneira. Nós temos que amar. O slogan da nossa sociedade: nós temos que amar. Não é com violência, não é fazendo esse tipo de coisas que eles serão pessoas melhores. Esses são os chavões que nós encontramos repetidos, vez após vez, na nossa sociedade, nos colegas de trabalho, nos parentes, na TV e daí por diante. Queridos, mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, o quadro é outro. Quando nós lemos as páginas do Antigo e do Novo Testamento, o que nós encontramos é outro padrão. O que nós temos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, nós temos um outro padrão, nós temos um outro caminho, nós temos um outro modelo. E nós precisamos atentar muito bem para esse padrão encontrado nas Escrituras. A palavra agora volta-se aos pais. Semana passada nós enfatizamos: olha, as Escrituras estão falando aos filhos. Filhos,
obedeçam a seus pais no Senhor. O apóstolo, ele é claro, ele é direto, ele é objetivo. E aqui ele está sendo do mesmo modo, pais. A palavra agora é voltada aos pais. Mas antes de prosseguir com a primeira orientação, a quem ele está falando? Ao pai, à mãe, somente aos pais, aqueles do sexo masculino, ao pai e à mãe, a quem ele está falando? É algo que realmente a gente precisa parar um pouquinho para tentar responder. Bem, quando nós olhamos para o contexto, Paulo está falando sempre ao pai e à mãe. No verso 1, quando ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, essa palavra pais no original é claramente uma referência ao pai e à mãe. Chegando no verso 2, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento. Mais uma vez a referência é ao pai e à mãe. Agora, chegando nesse verso 4, a palavra pais, não irritem a seus filhos. Parece que ele está falando somente aos pais, aos homens. Na nossa língua portuguesa, nós usamos a palavra pais com esses dois sentidos. Por exemplo, reunião de pais e mestres. São os pais, tanto o pai quanto a mãe. Agora, quando nós falamos dia dos pais, só do pai, não é dia do pai e da mãe, tem dia das mães e dia dos pais. Pais, ali do segundo domingo de agosto, é somente os pais, os homens. Reunião de pais e mestres, é o pai e a mãe. A palavra pais, que está sendo usada aqui no original, na sua grande maioria das vezes em que ela é usada, é uma referência somente aos pais, os homens, pateres. Quando o apóstolo usa essa palavra, parece-nos que ele está mudando o foco da sua exortação, voltando a sua exortação agora somente para os pais, os homens. Mas, irmãos, essa é uma interpretação bem possível e eu diria bem provável. Mas uma outra interpretação é que essa palavra pais pode ser que ela seja usada em um contexto mais amplo, sendo a referência ao pai e à mãe. Como assim? Abra comigo para Hebreus 11. Hebreus 11, no verso 23. Ali está sendo feita uma referência aos pais de Moisés. Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. A palavra pais aqui em Hebreus 11, 23 é também pateres, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Um detalhe, irmãos, é que pais aqui em Hebreus 11, 23, sendo muito provavelmente é uma referência tanto a Anrão como a Joquebede. Joquebede tem uma atitude muito ativa em esconder Moisés, em cuidar de Moisés, em tomar as providências para que ele não fosse jogado no Nilo e para que a vida dele fosse preservada. Então, quando é dito aqui que ele foi escondido pelos seus pais, é a mesma palavra lá de Efésios 6,4, sendo provavelmente uma referência tanto ao pai quanto à mãe. Não é extremamente claro, mas pelo menos há uma boa direção de quem esteja falando ao pai e à mãe. Mas bem, outro detalhe que nós notamos é que Paulo ele é cuidadoso em usar palavras diferentes. No verso 1, quando ele diz: filhos, obedeçam a seus pais, ele usa essa palavra que é mais ampla para se referir tanto ao pai quanto à mãe. Mas aqui no verso 4 ele usa a palavra mais específica para se referir somente aos pais. Bem, se Paulo quer falar do pai e da mãe, por que ele trocou de palavra? Ele poderia ter usado a mesma palavra do verso 1. Isso realmente fica para nós com uma dificuldade. Talvez a melhor interpretação seja a seguinte: quando Paulo diz pais, não irritem seus filhos, é uma referência ao pai e à mãe, mas especialmente aos pais. O contexto parece
nos indicar que ele está incluindo o pai e a mãe, porque ele vem se referindo ao pai e à mãe o tempo todo. Essa palavra, no verso 4, parece que também é usada em outro lugar, como sendo uma referência ao pai e à mãe. Então parece que ele tem em vista o pai e a mãe, mas especialmente a pessoa do pai. Isso é extremamente importante, irmãos, porque nós vivemos em uma sociedade de pais muito omissos. Nós vivemos em uma sociedade muito confusa no que diz respeito ao papel de cada um. Muitos pais pensam que o seu papel é o seguinte: não, eu passo o dia trabalhando, eu passo o dia fora, e a minha grande obrigação é conseguir o pão. Não, você passa o dia aí com os meninos, toma conta, dá direção, dá limite para esses meninos. E se a coisa der errado, a culpa é da mãe. O pai acha, não, olha, é sua obrigação fazer. Mas a grande verdade, irmãos, é que muito provavelmente é uma referência ao pai e à mãe, mas especialmente ao pai. E aqui nós pais, a nossa atenção é chamada, nós pai e mãe, mas especialmente os pais, os homens, a nossa atenção é chamada para o fato de que as Escrituras estão nos responsabilizando pela educação que os nossos filhos estão recebendo. E a educação, eu quero dizer aqui, não é necessariamente aquela que eles recebem na escola. A educação aqui, eu quero dizer, a formação do caráter. A educação é aquele homem que o nosso filho vai se tornar, é aquela mulher que a nossa filha vai se tornar, é a pessoa que está sendo forjada no nosso lar. É extremamente importante que nós, pais, sejamos ativos e bem ativos na construção desse caráter que está sendo formado. Se de alguma maneira, até o presente momento, você desenvolveu a ideia que a sua grande parte é conseguir os recursos e colocar no lar, eu quero dizer que você está profundamente enganado. É grande parte da nossa responsabilidade, do nosso papel de pai, educar os nossos filhos e educá-los no temor do Senhor. Posto isso, irmãos, nós vamos educar os nossos filhos como, em primeiro lugar, não irritem seus filhos. Quando ele diz não irritem, a ideia é a seguinte: não abusem de sua autoridade, não tente obter vantagens aproveitando-se de seu filho. Agora talvez a grande pergunta é: o que é abuso da autoridade? O que é aproveitar-nos? Pais que se aproveitam dos seus filhos. Eu penso que se nós temos esse extremo, e talvez temos, ele é bem pouco. No passado isso já existiu muito mais. Nos dias em que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, havia um sistema, um regime, em que o pai ele tinha uma autoridade tão grande sobre a vida do seu filho, que ele podia fazer o que ele quisesse. O pai tinha autoridade na educação, o pai tinha e exercia aquela autoridade na disciplina. Se o pai quisesse, ele poderia vender o seu filho. Se o pai quisesse, normalmente era o pai quem determinava o casamento do filho, era ele quem casava, era ele quem dava em casamento. Se o pai quisesse, ele chegava a ter a autoridade até mesmo de matar o filho. Então, esse regime que prevalecia nos dias do Império Romano suscitava ou gerava um tipo de autoridade que facilmente era confundida para o extremo, mas isso aí realmente foi verdadeiro nos dias do Império Romano. Nos nossos dias parece que é o exato oposto. E os pais dificilmente estão indo além daquilo que é o seu limite. Pais, não irritem os seus filhos, não se aproveitem da sua autoridade para que vocês tenham vantagens ilícitas através dos seus filhos. Deixe-me tentar ilustrar o que esse texto está dizendo com uma história lá do Antigo Testamento. Abra comigo para Gênesis 31.
Tem aqui a história de um pai chamado Labão e suas filhas, e aparentemente esse pai, ele se aproveita das suas filhas para ganhar vantagem. Nós vamos ler Gênesis 31, dos versos 1 até o 16. Uma história. O texto nos diz: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com vocês. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos, e lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu rebanho, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Verso 10: na época do acasalamento tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó? Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Até esse verso 13, Jacó está explicando para as suas esposas, Raquel e Lia, tudo o que havia acontecido, como ele tinha se empenhado, como ele havia se dedicado. O pai delas tinha mudado o salário dele 10 vezes, tentando: não, olha, o seu salário agora é esse, olha, o seu salário agora é esse. E quando ele dizia o salário são as crias listradas ou salpicadas, quando elas procriavam, e as fortes procriavam segundo aquilo que ele estabelecia que era o salário. Agora, o detalhe é como essas filhas reagem. Olha o que diz os versos 14 até o 16. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu Jacó, aliás, Labão, se aproveitando delas, para tirar proveito através delas, não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então aqui nós parece que encontramos a história de um pai que se aproveita das suas filhas. Jacó trabalhou 7 anos por cada uma delas. Ele recebeu uma espécie de dote, ou o dote que foi pago, ele pagou com trabalho. O texto diz que o pai usufruiu, que gastou tudo que foi pago por elas. Elas não tiveram benefício nenhum com isso, e ele tratava elas como estrangeiras. Então nós encontramos aqui, irmãos, de forma, eu penso que bem ilustrada na história de Labão e as suas filhas, Raquel e Lia, como que pais irritam quando eles se aproveitam, quando eles tentam fazer os seus negócios, e nos seus negócios eles se aproveitam dos seus filhos, eles tiram vantagem dos seus filhos, eles fazem aquilo que eles acham mais interessante para eles, que os filhos se virem, que os filhos se encaixem nos planos deles. Irmãos, parece que muitos pais fazem isso ainda hoje, quando desejam que seus filhos sejam aquilo e somente aquilo que eles querem que seus filhos sejam. Tem pais que sonham em ter um filho médico, tem pais que sonham em ter um filho engenheiro,
Tem pais que sonham em ter um filho doutor da lei, assim que é chamado um advogado. Tem pais que sonham que os filhos sejam isso ou aquilo, e se empenham, e se dedicam, e trabalham dia e noite para que o filho possa cursar uma determinada faculdade. E na verdade eles estão muitas vezes querendo realizar um sonho próprio no seu filho, mas a vocação do filho não tem nada a ver com aquilo. É o sonho dele, é o desejo dele, é o desejo dela, é o sonho dela, do pai e da mãe, mas não do filho. E eles criam os filhos com uma pressão gigantesca para que os filhos sejam aquilo que somente eles desejam que sejam. Muitos filhos não conseguem respirar e não conseguem realmente desenvolver aquilo que são. É por isso que muitas vezes, muitos filhos, quando eles saem de casa, eles saem com aquela ideia: agora eu vou ser o que eu quero ser. Até hoje eu só fui o que o meu pai e a minha mãe quis que eu fosse, mas a partir de hoje eu vou ser o que eu quero ser. E aí o filho muitas vezes também vai encontrar um outro problema, porque ele tem que ser aquilo que Deus quer que ele seja. Mas, queridos, muitas vezes pais irritam seus filhos desse modo. Os pais exageram quando estão dando os limites. Isso é cada vez menos. Isso é cada vez mais incomum. Isso é cada vez mais inexistente na nossa sociedade. Isso passa a existir cada vez menos, porque os filhos pouco respeitam os pais. O pai é você, é o cara, é o coroa, é o velho. Eles já não respeitam no tratamento, não respeitam no limite, não respeitam nas orientações, não respeitam em muitas coisas. E é cada vez menos isso que acontece. Mas tenhamos o cuidado, irmãos, tenhamos o cuidado de não sermos exagerados. Quando nós pensamos em abuso de autoridade, às vezes nós encontramos a polícia fazendo aquilo que vai além do seu papel, querendo exigir e determinar aquilo que a lei não exige, não determina. É bem fato que a lei criminal do nosso país é falha em muitos pontos. Mas o excesso de autoridade é visto quando aqueles que estão cumprindo a lei querem fazer aquilo que a lei não determina. Quando nós pais queremos transformar em lei o que não é lei, certamente isso vai irritar os nossos filhos. Que nós possamos, irmãos, fazer a diferença entre o que é errado e aquilo que nós não gostamos. O que é errado nós não podemos concordar, mas o que nós não gostamos, muitas vezes, é algo para ser negociado, é algo para a gente tentar encontrar o meio termo e entender que os nossos filhos também têm os gostos deles, as preferências deles, desde que isso não seja errado, deve ser respeitado. Um detalhe: o texto paralelo lá em Colossenses diz que pais incisivos demais desanimam os seus filhos. Precisamos ter um pouco de cuidado com isso. Mas mais uma vez eu insisto, isso é cada vez menos na nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade em que os filhos é que parece que estão dando toda a direção da família, ou eles atendem somente o que eles acham interessante. Pais, não irritem seus filhos. Aí ele diz: antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse antes, Paulo está dizendo pelo contrário. Em vez de irritá-los, em vez de usar excessivamente a sua autoridade, pelo contrário, nós devemos criá-los. Criem-nos segundo a instrução. A palavra aí, criem-nos, significa alimentem. Ela já foi usada no capítulo 5, quando Paulo diz que o papel do marido é prover, é cuidar, e que também que ele alimenta o seu próprio corpo. Um pai, ele é alguém que alimenta o corpo, a alma, a mente, o coração do seu filho. Mas o sentido mais estrito da palavra, criem-nos, eduquem, é a ideia de promover algo para o seu filho que vai trazer educação na vida dele, vai trazer instrução
e disciplina. Essa educação, quando ele diz, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor, o que ele está querendo dizer? Em primeiro lugar, essa palavra instrução, ela seria melhor traduzida como disciplina. E disciplina aqui é literalmente correção. Quando o apóstolo diz, mas criem eles, segundo conforme a disciplina, ele está dizendo, instruam, e a disciplina que você vai trazer ao seu filho é uma disciplina que instrui esse filho, que corrige esse filho, que vai fazer com que ele seja endireitado nos seus caminhos. Talvez nesse momento nós temos uma exortação muito necessária para os nossos dias. Irmãos, nós caminhamos para ser uma sociedade que não mais disciplina seus filhos. Eu fico impressionado com a quantidade de crentes confusos. Eu fico impressionado com a quantidade de crentes que acham um absurdo que os pais disciplinem seus filhos. Eles chamam isso de espancar. Deixa eu te dizer, espancar é agredir de uma maneira em que nós humilhamos o nosso filho como ser humano. Tem pais que na hora da disciplina eles dão socos, eles dão pontapés, eles realmente agridem. Quando nós encontramos a disciplina em Provérbios, nos fala demais de disciplina. A palavra disciplina ali muitas vezes está sendo ligada com a vara da disciplina. A vara da disciplina, muitas vezes o lugar que ela era usada era nas costas. A vara da disciplina ia para realmente corrigir a criança. Fustigar com vara é uma linguagem usada lá em Provérbios. Provérbios diz que a vara da disciplina vai tirar o dolo da criança. Agora, muitos pais realmente eles espancam. Tem histórias, crianças acorrentadas, pais que apagam o cigarro na criança, queimam a criança, violentam a criança. Realmente, muitas são as histórias de verdadeiros malucos. Isso realmente não é disciplina. Mas isso não exclui o fato que nós pais devemos disciplinar nossos filhos. O problema é que cresce assustadoramente a quantidade de pais que não tem qualquer tipo de disciplina. Nós vivemos em dias em que os pais não sabem mais o que é dar uma boa correada nos filhos. E eu digo uma boa correada, aquele tipo de correada, pega a correia e vai com vontade, em que o filho vai pensar duas vezes acerca daquilo que a sua natureza levada deseja fazer. Irmãos, eu particularmente vi, especialmente o meu pai, lá na nossa casa, uma casa de 7 filhos, tinha um dos quartos que era o quarto da disciplina. Pergunta quem de nós que queria entrar naquele quarto? Nenhum de nós queria. Meu pai não era daquele que batia por qualquer coisa, mas quando ele pegava, nenhum de nós queria entrar naquele quarto e ter uma conversa com ele, e ele tendo que nos corrigir por algo que nós fizemos. Graças a Deus, os 7 filhos, nenhum é bandido, nenhum é frustrado, nenhum é marginal, nenhum se tornou uma criança, um jovem com bloqueios. Graças a Deus não. Todos estudaram, trabalham, continuam estudando, trabalhando, progredindo. Eu imagino que é a história aqui praticamente de toda a nossa geração, de uma geração de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Mas o interessante é que a nossa geração hoje, os pais não disciplinam, e ela é uma geração melhor. Ela é uma geração que respeita mais. Ela é uma geração que se encontra mais com a vida. Ela é uma geração de filhos melhores. Ela é uma geração mais autodisciplinada.
Ela é uma geração com contribuições maiores? Não é. Nós vivemos em uma geração em que o rapazinho com canivete, ele tem 12, 13, 14 anos, ele furta, ele vai para o roubo com a mão armada, ele vai para matar, ele mata, ele comete crimes terríveis e ele fica zombando na cara das autoridades. Nós vivemos em uma sociedade em que se multiplicam filhos que estão espancando os pais. É o contrário. Nós falávamos de pais que espancam os filhos, mas se multiplicam as histórias de filhos que espancam os pais. É uma sociedade, são filhos que não têm limites, que não querem limites, que não receberam limites e que não entendem o que é limites. E nós vivemos em dias em que é crescente, especialmente na mídia, alguns comentários dos jornalistas, mas são tão fora, tão contrários às Escrituras, e tão segundo o espírito desse mundo, que são irritantes. E o meu receio é que tenha crentes, o povo de Deus, assimilando esse tipo de ideia. Irmãos, melhor que os nossos filhos sejam disciplinados por nós do que serem disciplinados pela polícia, do que serem disciplinados pelo chefe da gangue, que se não cumprir direitinho o que ele determina, o acerto de contas vem bem rapidinho, segundo tudo que nós escutamos. Precisamos disciplinar, irmãos. Por favor, leia Provérbios. Encontraremos ali que os pais que amam cedo disciplinam. Encontraremos ali que o pai, quando está disciplinando, ele não mata o filho, mas ele está tirando o dolo. A ideia de dolo é que há uma tortuosidade na natureza da criança. É natural dela. Depois que Adão pecou, todo ser humano vem com esse dolo, com essa tortuosidade, com essa tendência para o mal. E nós precisamos então tomar as providências para que isso seja feito, para que esse lado tortuoso dos nossos filhos sejam corrigidos. Na casa dos meus pais, meu pai ele era assim, um homem mais de criação de animais e plantio. E teve um tempo que ele plantou muito pé de banana. Cada um de nós aqui que já tivemos bananeiras em casa, você sabe, especialmente depois que nasce o cacho, e se for um cacho de banana grande, o que acontece? Ele começa a entortar. E nós colocamos uma escora para manter aquele pé de banana reto. Caso contrário, ele entorta até o ponto de quebrar, de arrebentar. A disciplina faz o mesmo papel que essa escora no pé de banana faz. Ele mantém, a escora no pé de banana mantém o pé de banana reto. É isso que a disciplina faz na vida dos nossos filhos. Queridos, é extremamente necessário que nós sejamos pais que disciplinam. Mas, além de disciplinar, o texto nos diz: criem-nos, eduquem-nos segundo a instrução, isto é, a disciplina, e o conselho do Senhor. O conselho, a instrução, o ensino, a exortação, a admoestação. É esse o sentido da palavra. Vamos rapidamente lá para Deuteronômio capítulo 6. E ali nós vamos ser orientados a sermos muito dedicados nessa tarefa da instrução. Deuteronômio 6, dos versos 4 até o 9 diz: Deuteronômio 6, dos versos 4 ao 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma
e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nessa porção de Deuteronômio, os pais estão recebendo a gigantesca incumbência de instruírem seus filhos. Os versos 4 e 5. Israel ouça, Israel guarde. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Verso 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aí verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. A ideia aqui é que nós ensinamos, nós instruímos e fazemos isso persistentemente. Ensinamos mais uma vez e ensinamos de novo e ensinamos de outro modo. Ensinamos com frases, ensinamos com ideias, ensinamos com ilustrações, ensinamos com imagens, ensinamos com exemplos bons, exemplos ruins, o que fazer, o que não fazer. E a instrução precisa ser passada aos nossos filhos dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que eles entendam, até que eles assimilem. Queridos, nós recebemos a gigantesca, a nobre e a importante incumbência de disciplinar e de instruir os nossos filhos. Minha pergunta: você está fazendo isso? Você entende bem o que o texto bíblico quer dizer? Você já pesou as consequências que virão se nós taparmos os nossos ouvidos para o que o texto bíblico diz e se abrirmos os nossos ouvidos para aquilo que nós escutamos no nosso meio? Deixa eu te dizer o que pode acontecer. Vai um pouco mais na frente, 1 Samuel capítulo 2. Deixa eu te dar uma amostra do que pode acontecer. 1 Samuel capítulo 2, verso 27. Olha só o que diz o texto. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Verso 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Minha pergunta é: por que Deus está sendo tão duro com Eli? Deus está dizendo: Eli, eu prometi isso, mas isso não vai acontecer. Deixa eu te dizer o que vai acontecer.
acontecer ali? Vai acontecer isso, isso e isso, que nós lemos. Agora, veja a conduta dos filhos de Eli, verso 12, capítulo 2, verso 12. Os filhos de Eli eram ímpios. Vejam bem, eram sacerdotes. Eli era o sacerdote, os filhos dele haveriam de sucedê-lo, eram sacerdotes também. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, aquele garfo que aparentemente ou popularmente é o garfo na mão do diabo. Existe uma ideia muito comum ou muito popular que o diabo é alguém com um tridente, um garfo de 3 dentes, espetando todo mundo e fazendo mal a todo mundo, inclusive no inferno. É uma ideia boba, mas está aqui, os filhos de Eli com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. Olha o verso 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Chegue agora no verso 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Irmãos, aparentemente ele está repreendendo seus filhos, só que não é o tipo de repreensão nem de ensino que produziu um bom caráter nos filhos de Eli. Ele foi um pai passivo, as coisas aconteceram e ele foi ouvindo: mas não é isso não, meu filho é um bom menino, não, eles vão ser melhor amanhã. Ele não tomou providência quando deveria. Eli, já bem idoso, diz o texto, as notícias se multiplicam, e ele vai falar com os filhos, e a palavra dele não dá em nada, e ele não toma providências maiores, e Deus diz que toda aquela consequência viria. Queridos, filhos criados sem instrução e sem disciplina, só um milagre da graça para fazer desses meninos e meninas servos e servas de Deus. O mais normal é que eles andarão de maneira muito torta nessa vida. Aí depois estaremos os pais dizendo: nossa, mas o que foi que eu fiz? Você deveria perguntar o que você não fez. Amei tanto esse menino, essa menina, fiz tudo, me sacrifiquei. O que eu podia e o que eu não podia eu fiz, e agora eles vivem desse modo. A instrução do Senhor é sempre a melhor, irmãos. É sempre a melhor. Muito cuidado com o que você escuta dos seus amigos. Muito cuidado com as ideias que nós encontramos nos noticiários, nas manchetes, nas reportagens. Muito cuidado nos valores que nós recebemos da mídia. Eles são podres, eles são avessos às Escrituras, eles são parte da mentalidade de um mundo sem Deus. Eu e você precisamos escutar as Escrituras, especialmente você, pai.
especialmente eu e você que recebemos a incumbência, uma intensidade na incumbência de educar os nossos filhos. Nós não temos como garantir que os nossos filhos sejam crentes, mas eles precisam ser homens e mulheres de bem, de caráter, que respeitam, que obedecem pai e mãe, sabem honrar. Aqueles que exercem autoridade sobre eles e sabem cumprir o seu papel onde quer que estiverem, na escola, no bairro, brincando com os amigos, no trabalho, nos relacionamentos em que eles se envolverem, na igreja, em todos os contextos. Como que eu e você temos educado os nossos filhos? No modelo que nós recebemos das Escrituras, não usemos a nossa autoridade com excesso. No modelo que nós recebemos das Escrituras, criemos os nossos filhos com disciplina e com instrução. Esses elementos serão extremamente úteis para que os nossos filhos sejam criados no temor do Senhor. A última palavra do nosso texto diz o seguinte, lá em Efésios 6, verso 4, Paulo diz: criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós criaremos, irmãos, os nossos filhos segundo os valores que nós ouvimos e entregando eles ao Senhor, aquilo que é de acordo com os padrões do Senhor. Que nós sejamos pais aplicados, que nós sejamos pais que vão mostrar para os nossos filhos um bom caminho, pais que vamos disciplinar quando necessário, pais que vamos ser dedicados na instrução dos nossos filhos, pais que seremos instrumentos nas mãos de Deus, para que os nossos filhos sejam homens e mulheres de bem, e querendo Deus, que Deus se agrade de fazer dos nossos filhos servos e servas do Senhor. Que Deus assim o faça, que Deus assim abençoe toda a nossa casa. Nosso Deus, queremos te dar graças pela tua palavra. E ó Deus, queremos te pedir forças, Pai, forças para sermos pais conforme a tua palavra. Ó Deus, a pressão vem de todos os lados para que nós não cumpramos aquilo que é a nossa incumbência. Mas ó Deus, dê para nós, ó Deus, uma capacidade de ouvir a tua voz e de praticar a tua palavra. Deus, nos encha de zelo, nos encha de sabedoria. Pai, nos faça, Deus, conversar, ensinar, orientar, instruir, exortar os nossos filhos, quando necessário, disciplinar, ó Deus, nos ajude, Pai, a sermos zelosos. E ó Deus, nós sabemos que nós não conseguimos produzir o melhor produto final na vida dos nossos filhos. É por isso que nós entregamos eles a Ti todos os dias. Te imploramos, Pai, que o caráter de Cristo seja forjado na vida deles. Faz isso, Deus, segundo a Tua vontade, segundo a Tua boa mão, segundo o Teu bom propósito. Nós queremos Te agradecer, nós queremos suplicar essas coisas no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.